o BS, essas coisas, eles não têm conhecimento. Sim. Eles não têm de jeito nenhum. O meu caso mesmo, eu tomei a primeira medicação em janeiro, foi ótimo. A segunda também foi que descobri que estava acontecendo. Foi como se eu tivesse tomado ela hoje e amanhã eu fiquei... Sabia que eu tinha perna porque eu tava sentindo minhas pernas, né? Mas aquela dormência, aquela coisa assim, caminhar, e meu pai mais a minha irmã, bora voltar pro médico. Aí eu voltei, falei com o médico, aí o médico ficou assim, não, liga não sei pra onde da saúde. Aí eu disse, poxa, como é que eu tô num lugar fazendo um tratamento que nem aqui ele sabe o que tá acontecendo comigo. E aí foi que eu fiquei naquela, eu disse, meu Deus, mas a médica disse pra mim que era só pra mim evitar sol, pra mim não fazer isso, não fazer aquilo, e de repente tá acontecendo tudo isso comigo. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus do céu. Aí a gente fica assim se perguntando, e eu queria saber o que era que tava acontecendo comigo. O que tava acontecendo comigo. Aí foi que ele passou a medicação e tudo, aí eu comecei a tomar, eu vi melhora, mas eu não tinha assim, aquela vontade de buscar assim, eu vou caçar no Google o que é que tava acontecendo. E quando eu caçava, eu via uma coisa que eu não gostava, e ficava com aquilo na minha cabeça, Mas também passou. Fiquei com aquela diminuição de força, né? Que depois eles foram dizendo que ia ter diminuição de força, isso, aquilo. Continuei. Aí quando eu terminei a medicação, que eu disse, não, agora eu tô boa, vou só voltar a minha cor e voltar a trabalhar, né? Que eu trabalhava com ramo de salão, né? Quem foi que disse? Aí foi que eu descobri as sequelas. As sequelas dela foi que complicou tudo. Eu disse, agora pronto, Senhor. Porque realmente... O que está acontecendo comigo? Eu só queria saber o que era que estava acontecendo comigo. Aí foi quando ninguém fala pra gente é as possíveis sequelas, sabe? É a surpresa de você ver. Eu, por exemplo, eu tomo 3 medicações para eu estar aqui em pé. Eu não sei como eu estaria se eu não tomasse essa medicação de manhã para dor, para estar aqui na atividade junto com vocês. Assim, eu entendo que o paciente precisa conhecer a doença, né? Eu acho que é fundamental. Porque quando o paciente conhece a doença, ele sabe o que ele tem, ele participa do tratamento e esse tratamento se torna mais leve, né? Mais fácil dele ser levado, né? Mas um dos nossos grandes desafios é exatamente esse, é fazer com que os profissionais eles façam esse atendimento humanizado, conversem com o paciente, digam o que o paciente tem, que eles passem para o paciente como é que o paciente pode ajudar no tratamento, porque tem que ter o feedback, tem o médico e tem o paciente para poder fazer um todo, né? Então esse é um dos nossos desafios. E aí uma coisa que eu sempre falo pro Paulo, que o que me fez levantar foi ele ter falado, Luzia, não é o corpo que vai mandar na gente. Você vai dizer para ela que quem vai mandar em você vai ser você, não vai ser ela. Porque tudo que eu fazia, doutora, tudo me dava um cansaço. Aquilo me dava um cansaço, às vezes eu tinha vontade de fazer uma coisa, fazer outra. Não, eu já não fazia porque me dava aquele cansaço. E aí eu falei pra ele que eu não era assim, eu chegava do salão, eu tomava de conta da minha casa, tomava de conta do meu filho. O que eu não fazia de manhã, eu fazia à noite, quando eu chegava do salão, do serviço. E de repente eu vou para um supermercado, se eu rodar 2 prateleiras, aquilo, acabou a mulher, aquilo eu já me sento, me canso. Aí tava falando para ele que às vezes eu não tinha nem vontade de vir para a fisioterapia, porque às vezes me dava a reação dos caroços, eu tomava o talidomina e aquilo já me arriava. Aí ele foi e falou, Luzia, olha, o corpo da gente que manda é a gente, então diga pra ela que a partir de hoje é você que vai mandar. Aí tem dia que eu acordo, eu vejo que Kelly me pega e diz, não, mas ela não vai mandar em mim mais não, agora quem vai mandar nela é eu. E é com dor, sem dor, querendo caminhar ou não caminhar, mas eu tô ali, ó, passando por cima. Porque eu tive conhecimento de cada um deles, porque na minha cabeça só eu achava que era eu, entendeu? Era só cor na minha cabeça. Aí foi quando eu cheguei aqui, eu comecei a observar, ver as coisas, disse, não é só eu que passo por isso. Tem gente que tem casos piores do que eu. Tem gente que nem auxílio, essas coisas não recebe. Eu, graças a Deus, eu trabalhava de carteira assinada, estou afastada pelo INSS. Muitos nem isso, essa sorte não tem, né? E aí eu disse, seja o que Deus quiser. E às vezes eu sempre falo, eu acho que isso aconteceu até mais para mim abrir meus olhos, para me ver que serviço não é tudo, porque eu deixava muito de participar das coisas do meu filho para estar ali
trabalhando de noite, eu trabalhava de domingo a segunda e depois mudou, ficou de segunda a sábado. Deixava de participar muitas coisas para estar ali, fazendo gosto de patrão, isso, aquilo. E não era muito presente na minha família, eu já vim ter mais valor à minha família depois disso. Às vezes eu fico assim, às vezes Deus me mandou isso aí, foi até para me abrir meus olhos, porque nem todo mundo era meus amigos, minhas amigas. As minhas amigas eu acho que era para estar pedindo isso, pedindo aquilo emprestado. Só que depois que eu adoeci, eu mesmo me afastei. Mas ainda hoje tem aquelas pessoas que eu cheguei a conversar, que me procuram, sempre conversam comigo. Mas a maioria tinha aquela amizade por interesse. Então às vezes eu fico me perguntando assim, eu acho que Deus fez isso comigo para mim até mais abrir meus olhos. E ganhou novos amigos. E ganhei novos amigos, para me abrir mais meus olhos, que serviço não é tudo, que a gente tem que dar valor à família da gente. Às vezes eu tenho isso como para mim mesmo, foi uma lição para mim. Às vezes eu fico vendo isso. Mas o que eu puder fazer por uma pessoa, eu faço. Às vezes eu tiro da minha boca para dar para a pessoa, para ajeitar. Mas eu acho que esse problema da racianice, ela veio, acho que para me acordar, para me ver mais a vida. Porque eu me dedicava muito para as pessoas, muito, muito mesmo. Ainda me dedico, mas não como era antes. Na medida, né? Comigo e com eles, né? Dosando direitinho.